Nesse vídeo eu vou falar com você que está pensando em ter um Spitz alemão em um apartamento. Vou te contar a minha própria experiência. Hoje eu tenho Spitz alemão em apartamento, mas os meus Lulus eles moraram já em casa. Então vou compartilhar com você aí as vantagens e os desafios que a gente passa ao ter um Luluzinho, ao ter um Spitz alemão dentro de um apartamento. Sim, os Lulus da Pomerânia são cães que tendem a se adaptar muito bem ao apartamento. Então, a primeira vantagem que a gente já tem de um Spitz alemão em apartamento é a questão do tamanho. Claro que existem os Spitz grandes, mas aqui eu tô falando dos Luluzinhos mesmo, anões, dos pequenos e até os médios. Então, eles são cães mais pequeninos e, consequentemente, eles ocupam um pequeno espaço. Tudo vai ser menor. E depende do apartamento, as coisas são um pouquinho menores. Então, caminha, o bebedouro, o comedouro, o local de fazer as necessidades, né? O tapetinho higiênico, tudo isso vai ser reduzido por conta do tamanho deles. Então, isso já é uma vantagem. E eu não estou falando aqui que um cão de grande porte não pode ser criado e adaptado dentro de um apartamento, porque pode sim. Mas vamos falar das vantagens. Qual que é um grande desafio? Latidos. Lulu da Pomerânia são cães que tendem a latir bastante. E se você tem um Lulu, você sabe do que eu tô falando. E se você não tem, é uma coisa para você sim pensar sobre isso. Mas nada que não possa ser adaptado. O que acontece? Quanto mais confortável for esse ambiente, mais o seu Lulu ele vai latir menos. Só que isso pode ser um desafio dependendo de como é a estrutura do lugar do apartamento que você mora. Então, se é um lugar, por exemplo, que tem uma acústica muito ruim, que tem não tem muito esse cuidado de som, sabe? De passar o som para o lado, etc. Então, isso pode acabar incomodando. Quando não foi feito, obviamente, o adestramento correto, o cuidado correto, porque são coisas, essa questão do latido, são coisas que dá para se adaptar. Não significa que todo Lulu vai latir muito e que não dá para ter. Mas é um ponto que você precisa estar ciente que vai precisar um trabalho em cima disso para melhorar essa questão. Outra vantagem é que os Lulus, eles são cães que têm bastante energia, só que eles cansam mais rápido. Como assim, Elo? Então, dentro de um apartamento, você consegue gastar a energia dele sendo um lugar pequeno. Você consegue fazer brincadeiras menores, você consegue correr com ele dentro do apartamento, você consegue criar brincadeiras que estimulem a cognição. Tudo isso é possível para um Lulu dentro de um apartamento. O desafio de ter um Lulu no apartamento é que vai exigir passeios com mais frequência. Por exemplo, se você tem um Spitz alemão ou se você pensa em ter um Spitz, se é um lugar como uma casa, onde tem pátio, onde tem grama, onde ele consiga sentir cheiros de outros animais, de outros pets, de outras pessoas, ele tem uma menor necessidade, digamos assim, de fazer passeios. Claro que é ideal que faça passeios independente do lugar que você mora, se é apartamento, se é casa, mas quando a gente está falando de casa, normalmente a casa ela já vem acompanhada com um pátio, com uma grama, com um lugar onde que ele vai lá, por exemplo, na parte da frente da casa e tem o portão e ele consegue dar uma olhada na rua, consegue, sabe, ter essa conexão aí mesmo não estando fora necessariamente de casa. Só que, sim, o ideal é que em todas as situações o Lulu saia a passear. Mas isso é um desafio maior, que às vezes vai te exigir esse cuidado de sair mais com mais frequência, passear com mais frequência, se você pensa em ter um Lulu num apartamento. Outra vantagem de ter um Spitz alemão num apartamento é a questão da companhia. Lulus são cães extremamente companheiros. Eles amam estar com os donos. Então, eles sentem muito bem estar com os donos. Por isso, é uma grande vantagem. Você vai poder estar com ele o tempo todo. Em todos os lugares do seu apartamento que você está, ele vai querer estar junto. Então, ele vai querer participar da rotina. Ele vai querer estar junto se você trabalha home office, enfim. Isso vai ser muito perfeito para quem vive dentro do apartamento, porque o Lulu gosta desse convívio mais próximo. O desafio aqui seria a questão da necessidade de estímulo. Então, eles precisam gastar energia, como eu falei. Eles adoram passear, eles adoram correr, eles adoram brincar.
E se eles ficam muito sem atividades, se você não coloca estímulos na rotina deles, isso vai ser um desafio, porque eles vão começar a ficar estressados. Lulu tem tendência à ansiedade de separação. Lulu tem tendência a ficar mais estressado do que o normal, a se incomodar com uma rotina que não tenha estímulos cognitivos. Então, esse é um desafio, mas que é perfeitamente compreensível e é perfeitamente fácil de colocar na rotina, como eu falei, mesmo que você não consiga sair o tempo todo, porque não precisa sair o tempo todo, você consegue dentro do teu apartamento criar esses estímulos, porque são cães pequenos. Então essa é uma vantagem também. Outro ponto que eu vejo como vantagem é a questão do cheiro. Os Spitz são cães que não têm cheiro, tá? Se ele é bem cuidado, se ele toma o banho na frequência correta, se você faz os cuidados com a pelagem, o Spitz alemão ele não fica fedido. Eles são cães cheirosos. E você pode ficar muito tempo sem tomar banho, sem dar banho nele, inclusive, sem levar ele para o pet shop, que ele vai ficar cheiroso. Isso é uma grande vantagem, porque a gente tá falando de um apartamento, de um local pequeno, né? Que tudo fica mais qualquer coisinha que tem um cheiro ruim vai ficar mais forte do que uma casa que você consegue abrir tudo, enfim. E o Lulu, ele tem essa grande vantagem que de fato ele tem uma pele com pelo, subpelo que tem essa proteção e tudo mais e faz com que o Lulu não seja um cãozinho que tenha muito esse cheiro de cachorro, sabe? Então isso ajuda muito, isso é uma grande vantagem. A desvantagem aqui, se tratando inclusive dessa questão de pelagem, é o cuidado. Não é uma pelagem que é difícil de cuidar, mas é uma pelagem que é trabalhosa de cuidar. São coisas diferentes. Então, ele exige esse cuidado diário na época de troca de pelos. Ele exige esse cuidado mais atento para a questão de nozinho, para a questão de dermatites, para a questão mesmo de estar cuidando da pelagem, de estar fazendo a escovação, de estar tendo esse cuidado, porque ele tem, os Lulus, eles têm muito pelo, então eles têm uma tendência maior a embolar esse pelo. Aí quando a gente coloca a coleirinha de passeio, tem que ter esse cuidado com a coleirinha, porque pode embolar e tudo mais. Depende muito também das características individuais desse Lulu. Alguns Lulus têm um pelinho um pouco mais fino, um pouco mais liso, mais fácil de cuidar. Alguns Lulus têm um pouco mais de subpelo, então um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil. Só é uma questão de você ter que ter incluído na sua rotina isso. E a desvantagem aqui é que se você não cuida da pelagem do Lulu, ele vai perder muito pelo. Isso vai acontecer se você não cuidar. Quando eu falo de cuidar da pelagem, envolve uma série de coisas. Envolve alimentação, envolve o cuidado preventivo, envolve a questão do bem-estar. Tudo isso vai propiciar ou não um pelo saudável, um pelo que tá caindo ou pelo que não tá caindo. Então, quando você não faz esses cuidados, não tem essa organização, digamos assim, sim, aí existe essa desvantagem que seu apartamento vai ficar cheio de pelo, e isso é um grande desafio. E quando a gente mora, por exemplo, numa casa, é mais fácil de controlar, é mais fácil de cuidar dessa questão, e dentro do apartamento fica tudo aí muito acumulado. Então é um ponto que a desvantagem, digamos assim, ela é fácil de ser contornada. Agora, se você tá pensando em ter o Lulu, me conta aqui qual o seu desafio. Por que que você ainda não tomou essa decisão? E se você já tem um Lulu da Pomerânia e hoje, assim como eu, moro em apartamento, me conta quais as vantagens que você acha de ter um Lulu em apartamento e quais as desvantagens. Então é isso, eu e o Júpiter te vemos no próximo vídeo.